Olá, vamos falar hoje do narcisista. Faz tempo que eu não falo, eu tenho uma playlist aqui que fala sobre narcisismo, porque é um assunto bastante recorrente, aparece muito na vida das pessoas, eventualmente cai um narcisista, a pessoa fica perdida, não entende por que essa pessoa está fazendo tudo isso, que primeiro é muito legal, depois é tudo muito pesado, muito horrível. Então vamos falar um pouquinho hoje dos pontos fracos, da vulnerabilidade do narcisista, porque conhecendo a fraqueza dele, a gente tem um pouco mais de condição, tem mais de elementos para saber lidar com a pessoa. Quando a gente não pode sair da vida da pessoa ou tirar ela da sua vida, que às vezes é um parente, às vezes é uma pessoa muito próxima, mas quando é uma pessoa que está na sua vida por escolha, a gente já sabe, né? O melhor caminho é simplesmente cortar, mas eu sei que é difícil cortar, porque a pessoa envolvente, ela chega na tua vida, tem aquele love bomb inicial, que é aquela a bomba de amor, que é aquela quantidade de carinho, de atenção, de perceber detalhes que encanta a pessoa. E a pessoa fica muito tempo na expectativa de que não, de que aquilo é que era verdadeiro. E o que está acontecendo agora não, é uma fase que vai ser superada. Então, nessa expectativa de superar a fase, a pessoa acaba ficando tempo demais, às vezes anos, às vezes décadas, com esse narcisista na sua vida, às vezes tem filhos com esse narcisista, e sempre sofrendo com uma pessoa, achando que em algum momento vai voltar àquela lá do começo. Então vamos conhecer um pouquinho quais são os pontos fracos, né? Qual o calcanhar de Aquiles, qual a falha, qual a fragilidade dessa pessoa, para a gente conseguir lidar com ela. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, nesse entendimento dessa dinâmica da sua volta, talvez alguma pessoa que esteja contigo e que esteja fazendo muito mal, tá traindo, tá mentindo, tá indo naquele vai e volta, não consegue desconectar da pessoa. Pode ser, a gente vai tentar entender se é um narcisista ou não, ou de toda forma, como é que você faz com uma pessoa que de repente entrou na tua vida para bagunçar a tua vida e não para acrescentar. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Então, vamos começar tentando entender um detalhe. Nem todo mundo que entra na tua vida para te perturbar, né? Para mentir, para te trair, para te desmerecer, para te colocar para baixo. Nem todas as pessoas que fazem isso contigo são narcisistas. E eu falo isso porque é muito comum quando eu faço algum vídeo, eu vejo nos comentários e a pessoa só tem esse comportamento para classificar ela como narcisista. Não, o narcisista ele tem todo uma construção, né, desse tipo de atitude que a pessoa acaba depois colocando em cima de outras pessoas na vida dela, mas tem uma construção. Tem dois tipos de narcisismo. Tem o transtorno narcisista de personalidade, que a pessoa nasce narcisista, digamos assim, mas esse é um tanto raro. O que é mais comum é essa pessoa que passou por situações da vida dela, que deixaram ela fragilizada, e o que torna ela narcisista é como ela lida com isso. É com a tentativa de compensar momentos muito ruins, muito dolorosos, transferindo essa dor para outras pessoas. Ele tenta superar sua própria dor, causando dor nas outras pessoas. Então, esse é o entendimento. Então, vamos lá, passo a passo aqui. O calcanhar de Aquiles do narcisista. O que é? O ponto vulnerável é a infância. Muito comum que seja a infância. É muito comum que a origem desse comportamento todo dele, que fizeram essa pessoa seguir por essa conduta narcisista, esteja na infância dela. Conhecer o que causou o trauma é conhecer o calcanhar de Aquiles. Você tentar entender como é que foi a infância, o que aconteceu, quais foram as coisas mais dolorosas, que situações que a pessoa sofria. Às vezes você pode até falar, não, mas isso nem é tanto. Pode não ter sido tanto para você, não tanto para outra pessoa, mas cada um tem sua sensibilidade. Pode ser que por narcisista, sim, eu já ouvi histórias assim, da pessoa que ficava se sentindo extremamente mal por estar com uma roupa inferior ao grupo de amigos da escola, por exemplo. Ele não tinha o mesmo padrão, o mesmo poder na família, e se sentia muito humilhado. E quando criança, eventualmente, tem alguém que comenta alguma coisa, né? E isso fez essa pessoa se sentir extremamente ofendida, dolorida, não elaborou, não trabalhou essa dor e cresceu
com essa sensação de que precisava de estar sempre desmerecendo a roupa do outro, sempre cutucando, sempre é uma forma narcisista de compensar. Aí passa a ser uma pessoa que está sempre se tratando muito bem, e daí que dá a impressão que a pessoa que se trata muito bem é a pessoa que se tratando assim, materialmente, com roupas boas, com esse tipo de coisa. Dá muita impressão de que a pessoa que se trata muito bem, ela tem ótima autoestima, que é meio que um sinônimo, né? Tem autoestima, compre roupas bonitas e melhore sua autoestima. Não, comprar roupas bonitas muitas vezes não melhora a autoestima, mas faz parte do jogo de compensação, de momentos onde a pessoa se sentiu muito mal e agora ela precisa colocar. Não, agora eu tô melhor que vocês, olha como é que eu vivi, olha como eu sou bacana, olha como eu sou bonito, como eu sou bonita, como eu sou... E às vezes a pessoa nem é tudo isso, e às vezes ela se sente muito mal quando alguém aponta, não, tá tão bonita não, aí a pessoa desmorona, e ela tem uma reação extremamente exagerada quando alguém fala alguma coisa dessa. Então você percebe, não é sempre que uma pessoa que é agressiva contigo, que ela é narcisista, ela pode ser agressiva por outros motivos, não por ter esse histórico e estar agora nesse momento de compensação. Ela pode ser só uma pessoa opositora mesmo, pode ser uma pessoa meio sem caráter, pode ser uma pessoa que passou por outras situações que simplesmente não aprendeu, né, o relacionamento social, do lidar com outras pessoas. Pode ter mil motivos. O que caracteriza o narcisismo é isso. Por isso que a palavra narcisismo, que narciso é aquele que se adora, que se acha lindo, que não sei o quê, que se olha no espelho e morre afogado. Se olha na lâmina d'água e cai e morre afogado. Por quê? Ele precisa se sentir muito legal, muito bacana, e ele tenta convencer o máximo de pessoas, ou às vezes tem pessoas eleitas, normalmente são relacionamentos românticos, que a pessoa tenta convencer que ela é muito legal, por isso Love Bombing, que ela chega sendo maravilhosa, com flores, com carinho, com atenção, com tudo isso, porque ela precisa que o outro diga que ela ou ele é maravilhoso, que é super, né, carinhoso, prestativo, interessante, inteligente. E aí a hora que ele levantou bem a bola da pessoa, que ele também, aí ele começa a derrubar, porque esse é o jogo, é derrubar. É isso que caracteriza o narcisismo. E tem as fraquezas dele. Normalmente a falta de força do narcisista aparece quando pessoas da sua vida atual repetem as mesmas ações, por exemplo, humilhação, ele foi muito humilhado na sua infância, e essas pessoas, e foi muito fragilizado por isso, e essas pessoas da vida atual aparecem com alguma, mesmo às vezes é indício de humilhação. Uma palavra que fala desmerecendo alguma coisa, nossa, isso deixa ele totalmente transtornado. Ou, por exemplo, uma pessoa que foi humilhada devido à sua condição financeira, ele vai se sentir muito agitado, vai se sentir até agressivo quando ele estiver próximo, quando estiver num grupo, quando estiver com pessoas de boa condição financeira. Mesmo que essas pessoas estejam tratando ele muito bem. Tá todo mundo sendo simpático, tá todo mundo sendo muito bacana, mas a sensação dele é que ele é muito inferior e ele vai ter uma distorção de percepção e vai acabar vendo coisas que não estão acontecendo. Vai achar que essas pessoas estão desmerecendo, estão destratando, estão humilhando. E isso pode acontecer com uma pessoa que tem um bom nível de estudo, às vezes não é a condição financeira, mas é o bom nível de estudo que, né, afeta ele, que ataca. Ou boa condição social, ou boa cultura, ou uma pessoa com uma boa família, com um bom relacionamento familiar, seja o que for que para ele é sensível, ele vai sentir que essa pessoa está atacando ele quando às vezes a pessoa está fazendo nada. A falha, qual é a imperfeição, o defeito do narcisista? É tentar reparar agora, como se fosse uma vingança, né, tipo de vingança, tudo que ele recebeu de ruim em momentos anteriores da vida dele. Ele tenta causar dor, tenta causar dano, sofrimento às pessoas que agora ele elege para pagar o que aconteceu com ele na vida dele. Só que essas pessoas de agora não fizeram nada, né? Quem fizeram foram outras pessoas. Mas aí ele
Ele tem essa necessidade. Por exemplo, ele foi criado de uma forma que não respeitaram as vontades dele. Os sonhos dele, as ambições dele não foram respeitadas, não foram consideradas, não foram levadas, né, não foram colocadas na mesa. E o que ele faz? Ele vai tentar derrubar os sonhos das pessoas com quem ele está se relacionando, da pessoa com quem ele está se relacionando. Derruba o teu sonho. Por isso que é um caminho interessante para você identificar. Tá derrubando teu sonho, tá? Assim, o sonho dele não foi derrubado também? E ele não está fazendo isso de propósito? A fragilidade dele, o que torna ele uma pessoa quebrada, uma pessoa danificada, é acreditar que ele não pode superar as dores dele de outra forma. Ele não pode trabalhar a superação, ele não consegue. O único caminho que ele encontra é maltratar continuamente pessoas que vão entrando na vida dele. Ele vai fazer isso enganando essas pessoas, traindo essas pessoas, usando essas pessoas, mentindo. É o caminho que ele usa porque ele não se acredita com força, com capacidade, com condição, não vê outro caminho a não ser esse, que ele não vê que ele consegue, que ele poderia, se ele quisesse, né, superar suas dores. A vulnerabilidade dele, ele se percebe suscetível a danos, ferimentos, ele acredita que todos à volta dele estão repetidamente humilhando, destratando, por isso que sempre essa defesa, sempre essa postura de que não, eu sou melhor, porque, Narciso, porque ele está achando que as pessoas estão combatendo, então ele está combatendo uma coisa que nem está acontecendo. E nessa de se colocar como muito bacana, às vezes convence. Às vezes as pessoas que estão perto falam, não, uma pessoa legal, mas nossa, olha como é, que postura, olha que segurança, olha. Só que não é segurança, é arrogância. Tem uma insegurança muito grande, uma falta de confiança nele mesmo, porque no fundo ele acredita que ele é uma pessoa inferior, que não merece consideração nem respeito, fizeram ele acreditar e ele ficou com essa crença, ele não trabalhou essa crença. Por isso ele tenta compensar essas inseguranças, fazendo com que as pessoas que ele elege, né, tá na vida dele agora, para continuar sofrendo e tratar essas pessoas como inferior, sem merecimento, sem respeito, sem consideração. A imperfeição do narcisista. A maior imperfeição dele é gostar de ver as vítimas sofrendo, é ter esse prazer, é desfrutar de ver as outras pessoas, e assistir as outras pessoas em situação de dor. E por isso que acaba sendo muito difícil se livrar do narcisista, porque ele não vai embora. Ele tenta continuar sempre por perto. E tentando continuar sempre por perto, dá a impressão de que ele quer a presença da pessoa. Não, ele quer estar ali, ele gosta da pessoa. Não gosta, ele gosta de estar perto para assistir o sofrimento da pessoa. Por isso que ele é sempre muito sedutor, essa característica sedutora é muito, muito forte. Porque ele precisa ser sedutor para se manter por perto, para ficar ali. Só que ele quer se manter por perto para ver a pessoa sofrer. Mas ele se faz de que não, de que, né, gosta da pessoa, mas o que ele quer ver é a pessoa caindo e perceber que foi ele que causou a queda dessa pessoa. E a paixão do narcisista, qual é? É simular forte sentimento de amor pelo outro, simular admiração. Você às vezes ouve ele falando, ou às vezes se relacionando com uma pessoa e acredita, nossa, como gosta dessa pessoa, como admira essa pessoa, só que ele não sente nada por essa pessoa, nada. Ele faz isso para conquistar a pessoa, para ter ele por perto, para fazer o jogo dele. E faz isso às vezes até com chantagem emocional, né? Ele finge que sofre, finge que chora, aquelas lágrimas de crocodilo, de que está sofrendo, para te segurar, para você ficar perto, para você sentir dó, para você cuidar bem, para tratar bem, só que nesse caso, nessa pessoa, nada disso é de verdade, né? Ele tem um gosto, uma paixão pessoal enorme por fazer esse jogo, por fazer esse teatro todo, é um belo do teatro, e se envolve muito com isso, e gosta muito disso, e vai ficando até melhor a cada pessoa que ele coloca na vida dele, e vai trocando, porque ele troca de pessoas, né? É uma sequência de pessoas na vida dele, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo, tá apaixonado por um aqui, apaixonado por outro ali, e esses, claro que não sabem, né? Porque tenta esconder, às vezes acaba sabendo. Mas enfim, e o vício do narcisista, ele é obcecado por se sentir bem,
Ele tenta se sentir bem loucamente, só que ele faz isso rebaixando as outras pessoas. Como nem sempre ele consegue, né, mas enfim, ele acaba enganando muito bem as pessoas que tá ali vendo esse tipo de coisa, né, dá a impressão que ele é o maioral mesmo, que ele tá por cima, que ele é que o Narciso realmente é bacana, é bonito, ele se adora, eles têm uma autoestima, ele é maravilhoso. E esse é o grande esforço do narcisista, que ele pareça assim. O que importa para ele é o que ele aparenta, é o que ele consegue convencer as pessoas a respeito dele. Isso é o que importa. Quanto mais ele conseguir convencer as pessoas que ele ou ela, narcisista pode ser homem, pode ser mulher, é legal, é bacana, é bonito, é simpático, é poderoso, faz e acontece, é simpático, é generoso, é carinhoso. Quanto mais ele convence as pessoas de que ele é tudo isso, mais ele fica obcecado por esse vício de continuar fazendo isso, porque isso traz um reforço muito grande para ele. É tudo o que ele quer. Receber das pessoas essa admiração, esse amor, esse carinho que ele não merece, e ele sabe que ele não merece, ele sabe que ele está fazendo isso falsamente, só que ele precisa fazer porque ele precisa compensar as dores dele, que, né, não é o caminho, não vai conseguir nunca, não consegue nunca. Raramente acontece do narcisista ir para uma terapia, só que ele vai para reclamar dos outros, ele vai para falar o quanto que os outros são injustos, são cruéis, só que ele não conta a história toda, só conta um lado da história, né? Não conta, às vezes é capaz até de justificar por que está traindo, né? Ah, eu traí porque falou tal coisa para mim, eu traí porque fez eu perder a confiança, não sei no que, e às vezes coisinha de nada. Então, é isso. Né? A ideia de hoje era isso, é passar esses pontos fracos, esses pontos vulneráveis para quem de repente tiver com o narcisista, até conseguir identificar se é um narcisista, que como eu falei, não é todo mundo que está na tua vida espizinhando tua vida, né? Tá mentindo, tá traindo, tá sendo grosseiro, tá sendo agressivo, não é todo mundo que é narcisista, às vezes a pessoa é só grosseira mesmo. Claro que também você tem que se defender desse tipo de gente, você não precisa ficar do lado de pessoa que tá aí, que entrou na tua vida para te atazanar, não veio para acrescentar nada, né? E muitas vezes as pessoas mantêm essas pessoas na vida por uma série de motivos, ou às vezes até por dó, ou porque também se envolveu com a pessoa e acha que, não, sei lá, quem sabe pode mudar, ou nem acha que muda, mas faz, nossa, mas eu tenho um sentimento por aqui, isso é muito delicado. Eu tenho um sentimento tão grande por essa pessoa que me maltrata, que mente, que me trai, e eu não consigo me livrar dela, apesar dela continuar fazendo tudo isso, às vezes não tem nem expectativa que a pessoa melhore. E aí é uma questão contigo, de você se trabalhar, entender o que está acontecendo com você, qual é a sua dinâmica de construção de traumas, de tudo isso, de por que você fica nessa situação. Mas o ponto mais importante mesmo é quando a gente está com uma pessoa dessa, a gente conseguir simplesmente tirar ela da vida da gente, parar de responder. E é interessante que como é difícil isso, como eu vejo pessoas me falando, ai, mas a pessoa ligou, mas aí falou isso, falou aquilo, aí eu falei não sei o que, falei, por que você falou não sei o que? Deixa a pessoa falando sozinha, por que ainda não está bloqueada no teu celular? Porque a pessoa liga, bloqueia, não liga, liga para o outro, não atende, né? Só que parece fácil, né? É fácil quando a pessoa já está desligada, já está desconectada. Então a ideia de passar todas essas vulnerabilidades é você entender o que de fato está acontecendo aí por trás, para você conseguir diluir esse seu sentimento, essa sua necessidade, essa sua dependência às vezes desse narcisista, e entender por que é tão sedutor, tão bacana, tão brilhante, ou tão sedutora, né, como eu falei, pode ser mulher, e te encanta não porque é uma pessoa legal, mas porque ele chega com intenção de te encantar, porque ele quer o segundo momento desse encantamento que ele faz contigo, que é te derrubar e assistir a tua queda. E com isso ele se sente bem, porque ele se sente vingado, porque ele sente que é a queda que ele teve em outros momentos da vida dele, às vezes na infância, a queda que ele teve, ele está assistindo nos outros, e ele acha que isso compensa, ele acha que isso ajuda a superar, só que não ajuda. O que ajuda a superar é realmente se entender, é realmente elaborar o que aconteceu com ele, mas
Como eu falei, aí é o narcisista que tem que ter iniciativa, que tem que ter vontade para entrar numa terapia e se trabalhar. Para quem está perto, para as vítimas do narcisistas, tem que se defender e não deixar, não permitir que essa pessoa bagunce mais a tua vida. O que você achou disso tudo? Ajudou a esclarecer? Coloca nos comentários, vamos conversando por aqui. Se você percebe que um psicólogo pode te ajudar e um dos nossos por escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.